Fala galera, Kowalski Trader na área. Galera, fazer um vídeo aqui para vocês falando um pouco do nosso força das moedas, né? Que mostra aqui a força da economia. Vou falar um pouco sobre a regra de coloração, né? Que já traz aqui as marcações do diário, semanal e mensal. E vou falar um pouco aqui, né, de como se posicionar nas operações, coisas desse tipo. Então, galera, começando aqui pelo força das moedas, força da economia, como vocês queiram chamar. Aqui a gente deixou, né, uma legenda aqui, né, com todas as paridades individuais, né, a paridade não, as moedas individuais. Então ficou uma legenda aqui para caso você não se lembre, né? Então o euro é o azul, né? Então tá aqui embaixo, o vermelho é o USD, o GBP, JPY. Mas se você ir com o mouse em cima também, né? Ele aparece um bulletzinho ali te falando qual que é essa paridade, né? Então NZD aqui, JPY, o Shao é o branco, JPY aqui é fúcsia. E assim, galera, isso daqui, galera, é o coração do nosso operacional. A partir da força das moedas é que faz, né, as derivações dos outros indicadores, tá bom? Então isso daqui é muito importante aqui no nosso operacional, certo? Dito isso, temos aqui nossa regra de coloração, tá? A regra de coloração não necessariamente vai ser sempre junto com a força das moedas, mas também tem um pouco do filtro ali da força das moedas junto, tá bom? E junto com a regra de coloração, vem aqui as marcações automáticas, né? Então tudo que vocês vêem verde tá se referindo ao mensal, né? Linhas contínuas vai ser sempre a máxima e a mínima daquela cor. Então verde, máxima do mensal, mínima do mensal, e as pontilhadas são sempre referência aos 50%. Então, 50% do mensal. Amarelo é tudo que é diário e roxo é tudo que é semanal, né? Mesma coisa, 50% tracejado, 50% tracejado e as linhas contínuas máxima e mínima, tá? Show, galera. E como que a gente, né? A gente analisa ali o nosso painel de oportunidades. Depois a gente dá uma analisada na força das moedas. E a gente analisa também, né, nossa regra de coloração. Está acima, né, de um topo mensal, um topo semanal, um topo diário. E assim nós vamos nos posicionando. Eu gosto de deixar o gráfico de 6 horas, 4 horas e 2 horas. Isso daqui são os 3 gráficos que eu mais olho para criar um contexto, né? Me dá um norte do que eu vou fazer, aonde que eu tô localizado naquela paridade, né? E a partir daí eu vou pensando em fazer alguma coisa, né? Olhando ali para um painel de oportunidades, vendo como que tá a força da paridade, no 4 horas, nos times frames menores, né? Que é o que eu falo para vocês que é a nossa macro e micro ali, né? Se eu mostrar aqui para vocês, ó, ele vai estar nesse daqui. Então, aqui é o que eu olho. Deixa eu aumentar aqui. Aqui é o que eu falo para vocês, né? Então, por exemplo, ó, o USD, né? Aqui a gente está na paridade GBP-USD. Pela força das moedas, a gente consegue ver que o USD aqui, que é a nossa cotação, tá mais forte do que a nossa base, que é o GBP, né? GBP é a base, o USD é a cotação. Então, se o GBP tá mais fraco, né? E vocês podem ver que o GBP chegou numa primeira zona aqui de exaustão, chegou na máxima do semanal, né? E já começou a perder força. Fez até tentou aqui buscar a máxima da semana, né? Fez aqui uma indução e já começou a fraquejar. Se a gente olhar aqui na força das moedas, ó, o GBP começou a perder força e o dólar começou a ganhar força, né? Fazendo o seu primeiro cruzamento nessa região aqui, certo? O mercado voltou nos 50%, testou os 50% e começou a cair. Aí, Kowalski, mas como que eu entro na operação? Você pode... Todas essas linhas aqui é passível de uma operação. Claro que
Se a gente pega uma operação no topo semanal, pô, tem muito mais amplitude, né, desse trade correr aqui, né, desse trade andar. Mas nada impede de pegar nas 50% do semanal, 50% do diário, tudo vai depender de como está a nossa força e a nossa força de momento, que aqui é a nossa macro e nossa micro, né? Como que tá o delta, e aí depende de você querer ou não correr o risco nessa região, né? Vou passar para vocês na próxima aula também, configuração de FIBO, né? Então, por exemplo, aqui a gente está acima de 50% da FIBO dessa pernada. Não é uma pernada ruim, porque esse é um gráfico de 6 horas, né? Quanto maior o gráfico, menos ele vem buscar 7640, que eu gosto de falar para vocês, né? Que aqui tá 2360, mas a gente chama de 7640 com a FIBO invertida, né? Mas, ó, 50%, 38,2 são regiões de fazer trade, né? São regiões mesmo de fazer trade. E aí você tem nesse caso aqui, uma resistência muito forte aqui, que é os 50% do semanal, né? E aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de olhar nesse momento aqui, como que tá a força da paridade e a força do delta, né? Tanto na macro quanto na micro. E aí eu vou diminuir nos time frames, né? Então, por exemplo, eu diminuo aqui para 15 minutos. E aí eu gosto, né, de olhar, provavelmente aquela região, essa região aqui, ó. Eu gosto de olhar e falar, bom, já deixou uma máxima aqui, o mercado deu continuidade, eu vou esperar uma indução. Então, eu gosto de posicionar meu stop aqui, ó. Meu stop não, minha entrada aqui, numa indução desse topo, né? Se tomar o stop, beleza, aí eu vou buscar uma operação na máxima do mensal. Nessa característica que tá aqui, né? Nessa configuração que tá essa paridade. Então, eu sempre vou posicionar nos topos anteriores, né? Então, dado uma análise que eu fiz, eu sempre vou apregoar minha ordem num topo anterior para tentar buscar o quê? Exatamente essa indução. Porque o Forex, galera, às vezes a gente tá acostumado com a B3, né? A gente olha e fala assim, nossa, mas tá longe, não vai me pegar. Galera, o Forex pega, velho. Normalmente entra uma volatilidade e acontece isso daqui, ó. Ele vem, faz uma indução forte e dá continuidade pro lado que ele tem que ir ali, o lado que já tá mostrando a tendência, a força das moedas, coisas desse tipo, tá? Mas assim, vai ter bastante aula para vocês acompanhar junto comigo, a gente analisando juntos cada paridade, né, coisas desse tipo. Mas já para vocês ir se habituando, né? Então, acho que é importante a gente ir conversando sobre isso para vocês irem se habituando. Mas, por exemplo, ó, eu costumo fazer as minhas análises da seguinte forma, né? Vou pegar aqui, ó, jogar para esse gráfico aqui, esses dois. Né? Então, por exemplo, eu costumo pegar aqui GBP USD. Então, filtro aqui, GBP. Opa. Como o mercado tá parado, fica mais lento mesmo. Mas então, GBP USD. Então, eu sei que a macro dele aqui, ó, no diário, ele tá comprado, né? Por mais que todos aqui estão vindo para venda, eles têm que vir mesmo caso queira fazer um pullback mais forte, né? Pullback mais agressivo é normal a gente ver todas as outras paridades invertendo para venda. E aí, assim, pode ser que aconteça de inverter totalmente e o diário virar para venda? Pode. Mas não é sempre que a gente vai ver essas inversão tão pesada, né? Tão abrupta assim, né? Enfim. O que eu faço? Então, olho para a paridade, vejo como que tá no diário, o diário tá comprado, olho, né, como que tá aqui, se a base tá mais forte que a cotação. Nesse caso, o USD mais forte que o GBP, ou seja, a cotação tá mais forte que a base, então por isso que a gente vê o mercado caindo, né? E aqui, no momento, também, o USD mais forte que a base. Então aqui, ó, é difícil você pegar um ponto de compra nesse momento, por mais que o diário esteja comprado. Ele tá falando pra gente que esse mercado tá querendo fazer um pullback mais forte, né?
E aí o que a gente faz? A gente pega aqui, começa a traçar o quê? Nossas fibras. A gente vê mais ou menos, né, onde que o mercado está querendo entregar esse movimento. Pô, o mercado está querendo entregar minimamente 50%. Então tem regiões aqui, 800 pontos. Se ele quiser vir buscar 7.640, pô, tem mais 2.164 pontos. Quanto que é a média de oscilação desse gráfico? 800 no diário. Então ele tem mais do que o dobro aqui para cair. Se ele quiser vir buscar 7.640 aqui, ó, tem mais que o dobro para cair. Então o que a gente faz? A gente começa a buscar operações de venda nessa paridade, caso a gente queira. Onde que a gente vai buscar operações de venda? Pô, a gente vai olhar, o mercado veio romper 50%. 50% do diário eu não gosto muito. Eu prefiro pegar acima da máxima do diário, 50% do semanal até gosto mais e máxima do mensal, tá? Mas aí nada impede, né, da gente traçar aqui, né, um canalzinho de baixa, colocar alguns alertas, ver esse mercado vindo buscar essas regiões, né? Então, sempre vai ter que ter um profissionalismo a mais, né, do que a gente está acostumado na B3, porque o Forex tem que ter um pouco mais de paciência para você não ficar mal posicionado e conseguir pegar um movimento ali numa região melhor, né, nesse caso aqui uma região de prêmio melhor para você, né, buscar uma movimentação mais forte, tá bom? Mas assim, é dessa forma que a gente mais analisa, tá, galera? Então assim, a gente pega aqui essas regiões, né, de região de prêmio, região de desconto, já tem aqui na nossa coloração essas regiões marcadas, e aí deixando um pivô nessas regiões, a gente busca uma indução, né, para conseguir aí extrair o máximo de pontos. E assim, conforme vocês entram na operação, né, já mostrei algumas vezes, mas aqui no painel vai mostrando a saúde da operação, né. Nem sempre a saúde vai estar 100% para o seu lado, mas se você sabe que você está bem localizado, você vai tomar o stop quando muita coisa virar contra você aqui, né? Mas é mais difícil, né? Porque a gente pega em regiões onde grandes players tendem a operar no swing trade, né? Que é máxima semanal, máxima do mensal, máxima do diário já começa a ser um trade mais rápido, né? Podemos dizer que máxima do diário seria um trade mais para o day trade do que para swing trade, né? Porque normalmente ele testa a máxima ou a mínima do dia anterior e entrega o movimento muitas vezes em um mesmo dia, né? Então, assim, para swing trade eu gosto de estressar bastante a máxima e mínima do semanal e do mensal. Show de bola, galera? Pessoal, é mais um vídeo assim explicativo. Vai ter muita coisa rolando ainda desse operacional, mas é mais para ir fomentando aí, vocês entendendo, não ficarem tão perdidos, tá? Mas vamos com calma, vamos aos poucos. É um operacional relativamente novo para vocês, porque eu tô nele desde o ano passado ali, né? Mas fiquei muito tempo construindo e agora trazendo aí essa novidade para vocês. Mas vamos junto, vamos devagarzinho, entendendo as informações, porque esse operacional aqui vai ser sucesso, galera. Não tem como. A gente tem aqui informações muito relevantes, tá? E aí a gente consegue montar nossas carteiras aí com uma maior qualidade. Show de bola, pessoal! Fico por aqui, tamo junto. Muito obrigado.